vereadores, vereadora, aos funcionários dessa casa, ao nosso amigo que nos honra com a sua presença e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Boa noite. Quinta reunião ordinária da Câmara Municipal de Desterro do Melo, em 1º de abril de 2025. Sob as bênçãos de Deus e em nome de todo o povo melense, declaro aberto a quinta reunião ordinária do ano de 2025. De pé, ouviremos a execução do hino nacional. Ordem do dia. Primeira parte. Em ato contínuo, determina a leitura das matérias constantes na ordem do dia, a saber: determina ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da quarta reunião ordinária. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadora, funcionários desta casa, nossos visitantes, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, boa noite. Ata da quarta reunião ordinária do ano de 2025, na Câmara Municipal de Desterro do Melo, Minas Gerais.
Aos 18 dias do mês de março de 2025, ocorreu a 4ª reunião ordinária convocada para as 18 horas na sede da municipalidade em Desterro do Melo, Minas Gerais, sob a presidência do vereador senhor Luiz Henrique de Castro. Conferidas as presenças dos vereadores Aldair de Lourdes Gonçalves, Celso Simões da Silva, Fábio Júnior dos Santos, Gláucia Cristina do Carmo Xisto, Itamar Meireles Campos, José Coelho dos Santos, Naelton de Souza Campos e Paulo Ângelo Lopes da Silva. O presidente fez as preces iniciais e declarou aberta a reunião, determinando a execução do hino nacional. Na sequência, informou que concederia o uso da palavra ao secretário de Saúde, senhor Eli Fabiano Coelho, e a contadora da Prefeitura, senhora Adélia Maria dos Santos Araújo, para a apresentação dos relatórios detalhados quadrimestrais da saúde, referentes ao 3º quadrimestre do exercício de 2023 e 1º, 2º e 3º relatórios do exercício de 2024. Iniciou a fala o senhor Eli Fabiano, destacando que seria apresentado relatórios pendentes da última gestão, de modo que passou a palavra a senhora Adélia, a senhora contadora Adélia, que realizou a apresentação dos relatórios, conforme consta na gravação da reunião. Encerrada a apresentação, o presidente deu continuidade aos trabalhos, determinando a leitura da ata da última reunião, que após lida foi aprovada e assinada por todos. Prosseguindo, determinou o primeiro secretário, o vereador Itamar Meireles, a leitura das matérias constantes na ordem do dia, a saber, parecer da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Finanças ao projeto de lei número 03/2025, que autoriza o Executivo a fornecer transporte rodoviário para trabalhadores do município de Desterro do Melo e da outras providências. Leitura dispensada do projeto de lei número 03/2025, que autoriza o Executivo a fornecer transporte rodoviário para trabalhadores do município de Desterro do Melo e da outras providências. Encerrada a parte das leituras, o presidente deu início às discussões e votações das matérias, a saber, discussão única da emenda supressiva número 01, de autoria do vereador Aldair de Lourdes Gonçalves, ao projeto de lei número 01/2025, que altera a redação do artigo 2º da lei número 957/2024, que orça a receita e fixa a despesa para o exercício 2025 e contém outras providências, que após analisada e discutida foi colocada em votação única, sendo aprovada por unanimidade. Discussão única da emenda substitutiva número 01, de autoria do vereador Aldair de Lourdes Gonçalves, ao projeto de lei número 01/2025, que após analisada e discutida foi colocada em votação única, sendo aprovada por unanimidade. Discussão única da emenda substitutiva número 02, de autoria do vereador Aldair de Lourdes Gonçalves, ao projeto de lei número 01/2025, que após analisada e discutida foi colocada em votação única, sendo aprovada por unanimidade. Segunda discussão do projeto de lei número 01/2025, que altera a redação do artigo 2º da lei número 957/2024, que orça a receita e fixa a despesa para o exercício 2025 e contém outras providências, que após analisado e discutido foi colocado em segunda votação em redação final, sendo aprovado por unanimidade. Seguindo para a sanção do Executivo Municipal com a incorporação das emendas aprovadas. Primeira discussão do projeto de lei número 03/2025, que autoriza o Executivo a fornecer transporte rodoviário para trabalhadores do município de Desterro do Melo e da outras providências, que após analisado e discutido foi colocado em primeira votação, sendo aprovado por unanimidade. Discussão única da indicação número 04/2025, de autoria do vereador Naelton de Souza Campos, que indica a conclusão do calçamento de Morro Grande, na região do Araçás, que após analisada foi colocado em votação única, sendo aprovada por unanimidade. Discussão única da indicação número 05/2025, de autoria do vereador Naelton de Souza Campos, que indica o calçamento de morro na Via Verde, na Serra dos Luizes, que após analisada foi colocada em votação única, sendo aprovada por unanimidade. E não havendo mais nada a tratar, estando esgotadas as matérias da pauta, o presidente concedeu o uso da palavra aberta,
conforme consta na gravação da reunião. Em atendimento à resolução número 02/2021, que institui o sistema de atas digitais e ainda dispõe que ficam arquivadas todo o conteúdo das gravações oficiais em mídia eletrônica, que conterá integralmente o registro das reuniões e que ainda dispensa a transcrição minuciosa das falas, devendo ser digitado e impresso ata resumida, constando apenas as leituras, votações e aprovações de matérias, salvo em casos específicos, a requerimento do vereador. O presidente encerrou os trabalhos agradecendo a presença de todos. Convocou todo o plenário para a próxima reunião ordinária a realizar-se no dia 1º de abril, às 18 horas. E para constar, foi lavrada a presente ata, que após lida aprovada vai assinada por todos os vereadores e vereadora. Estevão do Melo, sala de reuniões, 18 de março de 2025. A ata está em discussão. Em votação. Vereadores e vereadoras, se estiver de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Ofício número 062/2025, recebido do Executivo Municipal, que encaminha a Lei Municipal número 958/2025. Determino ao primeiro secretário que faça a leitura do ofício. Ofício número 062/2025, Gabinete do Prefeito para a Câmara Municipal. Assunto: encaminhamento faz. Data 19 de março de 2025. Senhor Presidente, com meus cordiais cumprimentos, encaminho a Vossa Excelência a Lei Ordinária número 958/2025, que autoriza o município de Estevão do Melo a premiar em pecúnia participantes e vencedores da Copinha, do Campeonato Municipal de Futebol Masculino, Futsal Masculino e Feminino e Campeonato Regional de Futebol Feminino, e vencedores do Festival de Pratos Típicos. Certa da melhor acolhida, renovando-lhes os protestos do mais elevado apreço, subscrevo-me cordialmente Edmar da Silva Coelho, Prefeito Municipal. Ofício número 063/2025, recebido do Executivo Municipal, que encaminha a Lei Municipal número 959/2025. Determina o primeiro secretário que faça a leitura do ofício. Ofício número 063/2025, do Gabinete do Prefeito para a Câmara Municipal. Assunto: encaminhamento faz. Data 20 de março de 2025. Senhor Presidente, com meus cordiais cumprimentos, encaminho a Vossa Excelência a Lei Ordinária número 959/2025, que altera a redação do artigo 2º da Lei número 957/2024, que orça a receita e fixa a despesa para o exercício de 2025 e contém outras providências. Certa melhor acolhida, renovando os protestos de mais elevado apreço, subscrevo cordialmente Edmar Coelho da Silva, Prefeito Municipal. Ofício número 3.893/2025, recebido do Tribunal de Contas, que encaminha processo relativo à prestação de contas do município do ano de 2023, sob responsabilidade da gestora Maiara Garcia Lopes da Silva, da FURI. Deste modo, determina o primeiro secretário que faça a leitura do ofício. Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, Coordenadoria de Pós-Deliberação. Ofício número 3.893/2025, processo número 116.7535, Belo Horizonte, 20 de fevereiro de 2025. Ao excelentíssimo senhor
Luiz Henrique de Castro, presidente da Câmara Municipal de Bezerra do Melo. Senhor presidente, por ordem do presidente da Câmara deste tribunal e nos termos do disposto no artigo 84, parágrafo único, inciso 1º da Resolução 24/2023, comunico a Vossa Excelência que foi emitido o parecer prévio sobre as contas deste município, na sessão de 29/10/2024, referente ao processo acima epigrafado, disponibilizado no Diário Oficial de Contas de 20/12/2024. Informo-lhe que os documentos produzidos no tribunal, relatório, pareceres, despachos, emenda, acórdãos, estão disponíveis no portal TCE-MG, no endereço www.tcemg.gov.br/processo. Científico-lhe que, após o julgamento das contas pela Egrégia Câmara Municipal, deverão ser enviadas por meio do sistema informatizado do Ministério Público, SIMP, no endereço www.mpc.mg.gov.br/SIMP. Os seguintes documentos em versão digitalizada: resolução aprovada, promulgada e publicada, atas das sessões em que o pronunciamento da Câmara se tiver verificado, com a redação nominal dos vereadores presentes e o resultado numérico da votação, conforme disposto no artigo 44 da Lei Complementar número 102/2008, bem como a comprovação da abertura do contraditório. Cientifico-lhe ainda que o descumprimento da remessa dos documentos listados via SIMP no prazo de 120 dias, previsto no parágrafo único do dispositivo legal retromencionado, poderá ensejar a aplicação de multa prevista no inciso 9 do artigo 85 da Lei Complementar 102/2008, bem como a adoção das medidas cabíveis por parte do Ministério Público. Cientifico Vossa Excelência também que há recomendação para que informe os valores corretamente, conforme a realidade ocorrida no município, para que não haja divergência entre as informações de repasse e devolução de numerário. Posicionamento que compartilho. Respeitosamente, Giovana Lameirinas Arcanjo, coordenadora. Deste modo, encaminho todo o processo para análise da Comissão Permanente de Orçamento, tomada e prestação de contas, para análise e posterior julgamento. Quero deixar bem claro, por a presidência da comissão tem prazo, 120 dias, que a presidente toma providência para a gente agilizar o mais rápido possível, porque se ficar deixando para o final, complica. Então está encaminhado para a comissão. Segunda parte, passaremos às votações. Deste modo, coloco em segunda discussão o projeto de lei número 03/2025, que autoriza o Executivo a fornecer transporte rodoviário para trabalhadores no município de Bezerra do Melo e dá outras providências. Está em discussão. Coloco em segunda votação e redação final o projeto de lei número 03/2025. Está em votação. Vereadores e vereadoras que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Encaminho para a sanção do Executivo Municipal. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, tomada e prestação de contas ao projeto de lei número 04/2025, que dispõe sobre revisão geral anual previsto no artigo 37, inciso 10, da Constituição da República de 1988, dos servidores públicos do município de Bezerra do Melo, e dá outras providências de autoria do Executivo Municipal,
Determina o primeiro secretário que faça a leitura do parecer. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas da Câmara Municipal de Desterro do Melo, Minas Gerais, ano 2025. Vem a esta comissão o projeto de lei número 04/2025, que dispõe sobre revisão geral anual prevista no artigo 37, inciso 10º, da Comissão da Constituição da República de 1988, dos servidores públicos do município de Desterro do Melo e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal, para análise, discussão e posterior emissão de parecer. O projeto em análise dispõe sobre a revisão salarial anual do funcionalismo público, vinculados ao Poder Executivo, aplicando-se percentual geral de 4,83%, correspondente à variação do IPCA em 2024. Em análise, a consultoria jurídica não detectou ilegalidade ou inconstitucionalidade que determinasse a rejeição da proposta. Entretanto, recomendou a correção da numeração dos incisos e artigo, que será realizada na redação final do projeto de lei, conforme acordado entre os membros da comissão. Seguindo a tramitação, após debates, o presidente colocou em votação o PL 04/2025, que foi aprovado por unanimidade. Conclusão. Portanto, a Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas, por unanimidade, é de parecer favorável ao PL número 04/2025, que segue para apreciação e votação pelo plenário da Câmara Legislativa de Desterro do Melo. É o presente parecer pela aprovação. Câmara Municipal de Desterro do Melo, Minas Gerais, em 31 de março de 2025. Gláucia Cristina do Carmo Xisto, presidente. Itamar Meirelles Campos, vice-presidente, relator. Aldair de Lourdes Gonçalves, membro. Consulto o plenário se puder dispensar a leitura do projeto de lei número 04/2025. Presidente, só uma pergunta, esse projeto está retroativo, né? É. Retroativo a janeiro. Sim. Não, retroativo, sério. Deste modo, coloco em primeira discussão o projeto de lei número 04/2025. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir. Senhor presidente, pela ordem, nossa boa noite à mesa diretora, os demais vereadores. Como trata-se aí, as pessoas aqui também presentes, né, as pessoas aí das redes sociais, como trata-se aí de um projeto em primeira discussão essa semana e até questão de urgência, eu creio que Vossa Excelência deve marcar uma reunião extraordinária para a votação desse projeto antes da próxima ordinária. Então, porque é retroativo. Por causa do fechamento da folha, não, essa é a minha dúvida. O vereador, se nós conseguirmos votar na próxima reunião, que é dia 15, a folha provavelmente é a partir do dia 20. 25, então, provavelmente, com certeza, não há necessidade de a gente marcar um extraordinário. Correto. Só essa dúvida. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 04/2025. Está em votação. Vereadores e vereadoras que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores, vereadora, funcionário dessa casa, nosso amigo visitante. Por mim, eu não voto, não. Eu vou deixar claro que eu não voto enquanto não tirar a laranja podre que está aí dentro. A hora que o prefeito tirar a laranja podre, a gente vai chegar num acordo. Muito obrigado. O projeto está aprovado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 votos favoráveis e um contrário. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestações de Contas ao projeto de lei complementar 01 de 2025, que autoriza valor da lei complementar número
056/2024, a qual dispõe sobre a fixação do piso salarial profissional nos cargos de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias do município de Desterro do Melo, em cumprimento à emenda constitucional número 120 e da outras providências. Determino ao primeiro secretário que faça a leitura do parecer. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas da Câmara Municipal de Desterro do Melo, Minas Gerais, ano 2025. Venha a esta comissão o projeto de lei complementar número 01/2025, que atualiza valor da lei complementar número 056/2024, a qual dispõe sobre a fixação de piso salarial profissional nos cargos de agente comunitário da saúde e de agente de combate às endemias do município de Desterro do Melo, em cumprimento à emenda constitucional número 120 e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal, para análise, discussão e posterior emissão de parecer. O projeto em análise dispõe sobre a revisão salarial anual do piso salarial profissional nos cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias do município de Desterro do Melo, em cumprimento à emenda constitucional número 120. Em análise, a consultoria jurídica não detectou ilegalidade ou inconstitucionalidade que determinasse a rejeição da proposta, de modo que foi colocada em discussão. Seguindo a tramitação, após debates, o presidente colocou em votação o PLC 01/2025, que foi aprovado por unanimidade. Conclusão. Portanto, a Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas, por unanimidade, é de parecer favorável ao PLC número 01/2025, que segue para apreciação e votação pelo plenário da Câmara Legislativa de Desterro do Melo. É o presente parecer pela aprovação. Câmara Municipal de Desterro do Melo, Minas Gerais, em 31 de março de 2025. Glaucia Cristina do Carmo Xisto, presidente. Itamar Meireles Campos, vice-presidente e relator. Aldair de Lourdes Gonçalves, membro. Consulto o plenário se podemos dispensar a leitura do projeto de lei complementar número 01/2025. Dispensada a leitura. Deste modo, coloco em primeira discussão o projeto de lei complementar número 01/2025. Senhor presidente, pela ordem, queria destacar nesse projeto aqui, até não falei em relação aí à revisão geral, mas a revisão geral a gente não tem uma data de base do piso, assim, né? Como tem aqui a questão da educação e como tem a questão do salário mínimo, que é anualmente revisto aí pelo governo federal e passa a valer a partir sempre do dia 1º de janeiro. O que acontece? Nós já sugerimos isso aqui na outra legislatura, infelizmente era um governo que realmente não ouvia ninguém, mas eu vou deixar aqui uma sugestão para esse governo, para que mande o projeto de lei já regulamentando a emenda constitucional 120, que fala que são 2 salários mínimos. Eu não preciso mandar para cá todo ano falando que, por exemplo, esse ano está falando aqui que é R$ 3.036. Se a emenda constitucional fala que são 2 salários mínimos, isso pode ser feito por decreto. Isso, né, não é tirar o trabalho da Câmara, mas é justamente, assim como os servidores que recebem salário mínimo no município e recebem a partir do dia 1º de janeiro, tanto os agentes de endemia quanto os agentes comunitários de saúde também já poderiam estar recebendo o pagamento com base nos 2 salários mínimos, porque o salário mínimo foi fixado pelo governo federal. Então fica aqui, nós não podemos fazer isso pela Câmara aqui, trata-se de uma matéria de competência exclusiva do governo municipal. Então nós estaremos aqui com certeza abertos à votação para poder se regulamentar isso e quem sabe a partir do ano que vem isso já ser, né, a partir do dia 1º já um direito dos agentes aí. Outra coisa, não vou falar com propriedade aqui, conversei até com a vereadora Glaucia, né, enfermeira, trabalha na área de saúde, o vereador Paulo Ângelo também, sobre como está a situação de regulamentação do pagamento de insalubridade dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de endemia, que também
está previsto lá na emenda constitucional 120, e isso ficou a cargo aí do município regulamentar. Então são dois pontos que eu destaco nessa primeira fala do projeto de lei aí, né, que são questões às vezes simples de serem resolvidas aí, que vai beneficiar com certeza aí todos os agentes do município. Muito obrigado. Coloco em primeira votação projeto de lei complementar no 01/2025. Está em votação. Vereadores e vereadoras que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas ao projeto de lei complementar número 02/2025, que dispõe sobre a concessão de revisão geral anual prevista no artigo 37, inciso 10 da CF de 88, dos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Desterro do Melo e da outras providências. Determina o primeiro secretário que faça a leitura do parecer. Parecer da Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas da Câmara Municipal de Desterro do Melo, Minas Gerais, ano de 2025. Vem a esta comissão o projeto de lei complementar número 02/2025, que dispõe sobre concessão de revisão geral anual prevista no artigo 37 da CF 88, dos vencimentos dos servidores da Câmara Legislativa do município de Desterro do Melo, Minas Gerais, e da outras providências, de autoria da mesa diretora, para análise, discussão e posterior emissão de parecer. O projeto em análise dispõe sobre revisão salarial anual dos servidores do Poder Legislativo, aplicando-se o percentual geral de 4,83%, correspondente à variação do IPCA em 2024. Em análise, a consultoria jurídica não detectou ilegalidade ou inconstitucionalidade que determinasse a rejeição da proposta. Entretanto, recomendou a correção da numeração dos incisos de artigo, que será realizada na redação final do projeto de lei, conforme acordado entre os membros da comissão. Seguindo tramitação, após debates, a presidente colocou em votação o PLC 02/2025, que foi aprovado por unanimidade. Conclusão. Portanto, a Comissão Permanente de Orçamento, Tomada e Prestação de Contas, por unanimidade, é de parecer favorável ao PLC número 02/2025, que segue para apreciação e votação pelo plenário da Câmara Legislativa de Desterro do Melo. É o presente parecer pela aprovação. Câmara Municipal de Desterro do Melo, em 31 de março de 2025. Glaucia Cristina do Carmo Xisto, presidente. Itamar Meireles Campos, vice-presidente e relator. Aldair de Lourdes Gonçalves, membro. Consulta ao plenário se podemos dispensar a leitura do projeto de lei complementar número 02/2025. Dispensada a leitura. Coloco em primeira discussão o projeto de lei complementar número 02/2025. Está em discussão. Está em votação. Em primeira votação, o projeto de lei complementar 02/2025. Vereador e vereador que estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Antes de passar para as indicações, as próximas matérias, eu quero agradecer a todos os vereadores nesses 3 projetos que foram distribuídos a pedido, o Executivo pediu uma certa urgência e essa casa também fez o pedido aos vereadores e foi acatado. Eu quero aqui agradecer a todos pelo empenho, pela compreensão, para que nós possamos, na próxima reunião, estar votando e dando direito retroativo aos servidores. Muito obrigado. Passaremos, nesse momento, a análise das indicações e requerimento. Indicação número 06/2025, de autoria do vereador José Cruz dos Santos, que indica patrulhamento de estrada na região das Piteiras. Determino ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação. Indicação número 06/2025, patrulhamento de estradas. Ao excelentíssimo senhor Edmar Coelho da Silva, prefeito do município de Desterro do Melo. O vereador que essa subscreve indica ao prefeito municipal, na forma regimental, determina o setor competente
que tome providências quanto à realização de patrulhamento e expansão da estrada que dá acesso à casa do senhor Marco Antônio, na localidade das Piteiras, zona rural do município de Desterro do Melo. Justificativa. Munícipes procuraram este vereador relatando dificuldade de trânsito de veículos e pedestres, considerando numerosos buracos, necessitando, portanto, de manutenção, bem como melhorias no estreitamento da estrada. Subscrevo abaixo em nome de todos os moradores desta região. Câmara Municipal de Desterro do Melo, 1 de abril de 2025. José Coelho dos Santos, vereador. Coloco em discussão única a indicação número 06 de 2025 de autoria do vereador José Coelho dos Santos. Está em discussão. Senhor presidente, senhores vereadores, vereador, funcionário dessa casa, visitante, boa noite. Eu só queria dizer, claro, que essa pessoa, Marco Antônio, para quem não sabe quem é o filho do José Coelho, que mora lá na antiga casa do José Coelho. Ele, 4 anos atrás, ele teve muita dificuldade no pedacinho de estrada que sai da igrejinha até a casa dele. Então eles me procuraram e eu fiz o requerimento para poder ver o que pode ser feito lá. Então, espero que todos comprove a situação do ser humano. Muito obrigado. Coloco em votação única a indicação número 06 de 2025. Está em votação. Vereadores e vereadoras, se estiver de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Indicação número 07 de 2025, de autoria do vereador José Coelho dos Santos, que indica a construção de ponte de madeira na região do Cruzeiro. Determine ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação do vereador José Coelho dos Santos. Indicação número 07 de 2025. Construção de ponte de madeira. Ao excelentíssimo senhor Edmar Coelho da Silva, prefeito do município de Desterro do Melo. O vereador que essa subscreve indica ao senhor prefeito municipal, na forma regimental, que determine ao setor competente que tome providências quanto à construção de uma ponte de madeira na localidade do Cruzeiro, mais precisamente no córrego que dá acesso à residência do senhor Adilson Domantino. Justificativa. A construção dessa ponte facilitará a travessia com segurança, reduzindo a distância e o tempo para deslocamento, permitindo ainda o tráfego de veículos. Subscrevo abaixo em nome de todos os moradores desta região. Câmara Municipal de Desterro do Melo, 1 de abril de 2025. José Coelho dos Santos, vereador. Coloco em discussão única a indicação número 07 de 2025, de autoria do vereador José Coelho dos Santos. Está em discussão. Coloco em votação única a indicação número 07 de 2025. Está em votação. Vereadores e vereadoras e vereadora que estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Indicação número 01 de 2025, de autoria do vereador Fábio Júnior dos Santos, que indica a instituição do programa REFES. Determino ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação do vereador Fábio Júnior. Indicação número 01, vereador Fábio Júnior dos Santos. Indica ao prefeito do município de Desterro do Melo instituição do programa REFES. Justificativa. A medida visa o parcelamento de descontos relativos aos débitos tributários e não tributários, destinado a incentivar a regularização de inscritos em dívida ativa ou não, ajuizados ou não em nosso município. As altas taxas e impostos municipais cobrados, principalmente de pequenas empresas, somados aos desequilíbrios financeiros para trabalhadores e empresários, carecem de medidas efetivas que possibilitem tanto ao contribuinte quanto à administração cumprir suas obrigações tributárias dentro das possibilidades financeiras de cada um. Neste contexto, o programa REFIS, Refinanciamento de Dívidas Ativas,
se apresenta como um instrumento capaz de prover os cofres municipais com ingressos financeiros em volume bastante satisfatório, com resultados superiores a outros instrumentos de cobrança e também aliviar o bolso do contribuinte com a absurda inflação que paira sobre o país. Logo, a presente propositura possibilitará a redução do endividamento dos contribuintes por ela abrangidos e, por conseguinte, trará a redução do volume de ações judiciais decorrentes dos créditos inscritos em dívida ativa, ocasionando mais economia para a administração e condições para os que querem, mas não estão conseguindo quitar seus impostos. Estevão do Melo, 1 de abril de 2025, Fábio Júnior dos Santos, vereador. Coloco em discussão única a indicação número 01 de 2025, de autoria do vereador Fábio Júnior. Está em discussão única. Senhor presidente, pela ordem, a indicação serve, na verdade, né, como sempre, aí, no sentido de tentar um tom conciliador aí entre a administração e nós, né, os pagadores de imposto aí, que é uma obrigação legal, né, não há como o cidadão conviver com os benefícios do Estado e também não pagar aí as suas obrigações em relação aos impostos. O que acaba acontecendo? Logicamente, em alguns casos, isso vira uma cascata, uma bola de neve. E tanto para a administração quanto para o cidadão, isso acaba gerando até um certo prejuízo. Por exemplo, a administração deve com certeza ter lá dívidas ativas ou tributárias menores, por exemplo, que R$200. E aí, a administração ou vai ter que executar isso judicialmente, que é uma obrigação, né? O prefeito é obrigado a executar aquela dívida ali, ou vai ter que mandar isso para um cartório de protesto. E aí a pessoa, para pagar aquilo ali, vai ter que pagar também um cartório de protesto. A administração, por sua vez, numa dívida de baixo valor assim, ela gasta o serviço do advogado, gasta o próprio serviço judicial, que às vezes é mais caro do que a cobrança da própria dívida. Então, pequenos créditos da dívida ativa, né, podem entrar nessa situação do que a gente chama de refis. Isso é muito comum, né? O próprio governo federal fez um refis, que finalizou agora há poucos meses, sobre o microempreendedor com dívida da Receita Federal. O Estado de Minas tem esse programa, várias cidades têm esse programa. E, normalmente, a dívida ativa, você não tem forma de parcelar. Então, você está devendo lá um IPTU, por exemplo, de R$1.000. Ele vai vir o carnê, você pode pagar ele inicialmente em 3 parcelas. Mas se você não paga e ele vira uma dívida ativa, você vai ter que pagar o valor da dívida integral. E não há aquela previsão de parcelamento da própria dívida ativa, a não ser que isso tenha um acordo judicial, questões desse tipo. Então, o programa também, ele pode incentivar o parcelamento da dívida ativa. E aí é o que eu coloco no final aqui, possibilitando, porque às vezes a pessoa até quer pagar, mas ela não tem condições de pagar o valor no montante integral. Então isso faz circular dinheiro no município, isso faz entrar dinheiro no próprio caixa da prefeitura, e isso também faz com que o cidadão consiga cumprir a sua obrigação dentro das suas condições aí, né? Não é questão de privilégio, às vezes muita gente fala sobre privilégio do mal pagador. Não, é dar condições a quem hoje não pode pagar, né, por algum problema que aconteceu aí, para que essa pessoa também possa se igualar aos demais aí com essas obrigações nos pagamentos de impostos. Nós já fizemos também essa indicação no mandato anterior, mas né, também não teve procedência, inclusive nem resposta. Então, a gente quer que essa atual gestão aí possa avaliar essa possibilidade. Também é um projeto de lei que tem exclusividade de competência do Executivo Municipal, e olhar por essas pessoas, né? Muitos até nos procuraram aí, vendo o que pode ser feito. Então, a solução que de repente pode ser feita é essa aqui, um programa para se procurar refinanciar esses pagamentos em parcelas possíveis aí para o cidadão e também possíveis
pela própria prefeitura. Aí. Muito obrigado. Coloco em votação única a indicação número 01 de 2025, de autoria do vereador Fábio Júnior. Está em votação. Vereadores e vereadoras que estiver de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Indicação número 02 de 2025, de autoria do vereador Fábio Júnior dos Santos, que indica a extensão do pagamento de auxílio maternidade para servidoras por 180 dias. Determino ao primeiro secretário que faça a leitura da indicação do vereador Fábio Júnior. Indicação número 02, vereador Fábio Júnior dos Santos. Indica ao prefeito do município de Desterro do Melo a extensão do pagamento de auxílio maternidade para servidoras por 180 dias. Justificativa. Atualmente a administração possui afastamento para as mães servidoras pelo período de 4 meses, em que é pago o benefício de auxílio maternidade por conta do INSS. Todavia, é salutar em diversas prefeituras da região e do Brasil a possibilidade de extensão do pagamento de auxílio maternidade e do afastamento da mãe pelo prazo de 6 meses, considerado como mínimo essencial para o desenvolvimento da criança. Tal medida traz impactos diretos no bem-estar das funcionárias e trará ganhos sociais importantes, sem, no entanto, onerar expressivamente o erário, haja visto que são poucas gestações por ano. Fica indicado por estas considerações que o Executivo Municipal implemente a extensão do auxílio maternidade para 6 meses em benefício de direito das servidoras. Desterro do Melo, 1 de abril de 2025, Fábio Júnior dos Santos, vereador. Coloco em discussão única a indicação número 02 de 2025, de autoria do vereador Fábio Júnior. Está em discussão. Senhor presidente, pela ordem, mais uma vez temos a intenção aí de chamar, né, a atenção da administração para, de repente, tentar rever essa situação das servidoras aí. Por quê? Hoje, dentro da CLT, que está dentro da esfera particular, privada aí, você tem lá o programa do governo, a empresa amiga, por exemplo. São empresas que contratam pessoas mais idosas, pessoas mais jovens, aí a empresa vai lá e concede, por exemplo, 180 dias de auxílio maternidade. Então, é um programa muito bacana, que visa justamente motivar o empregado. Dentro do setor público, isso é diferente, logicamente que isso demanda leis. Por quê? O auxílio maternidade, então, ele é previsto como um benefício previdenciário, e a lei previdenciária, então, coloca que ele vai ser pago por 120 dias, ou 4 meses, na verdade, aí. E a gente tem já, né, a nível de estudos mundiais, da própria Organização Mundial da Saúde, né, das questões de desenvolvimento de criança, da amamentação de criança, né, que deve se dar no mínimo por 6 meses. Então, você tem uma série de fatores ali em que a presença, principalmente da mãe, não vou colocar só a mãe, logicamente que o pai também, mas principalmente a mãe nessa situação de amamentação e de presença ali, se estenda por esse período de 6 meses. Então, como que isso é feito? O INSS continua pagando o benefício pelos 4 meses, que é o benefício previdenciário, e a administração arca com mais 12 meses do próprio auxílio. É uma extensão do auxílio maternidade. Então, a gente entende que é uma medida boa, na verdade, porque vai incentivar essa questão sempre da boa gestação, né, e do apoio à mãe e à criança ali. E isso, como eu coloquei aqui, isso pode-se fazer as contas de um impacto financeiro e orçamentário para o município aí, que vai ser mínimo. Né? Eu creio que o município hoje há um problema da quantidade de servidores, às vezes, contratados. Nós recebemos hoje julgamento de contas aqui do município em 2023, né, e numa breve olhada aqui, o nível de contratação estava em 50% da folha, ou seja, tudo que o município arrecadava em 2023, metade era gasto com a folha de pagamento.
Então, às vezes, você tem muita quantidade e aí os servidores de carreira, os servidores mais antigos, acabam sendo prejudicados dentro da questão dos próprios direitos. Então, isso aqui, um direito, né, que seria para os servidores efetivos, aí no caso, como a gente falou hoje aqui, da questão dos agentes comunitários de saúde, agentes comunitários de endemia, em relação à insalubridade. Então, precisa se rever essa situação de incentivar o servidor efetivo, porque ele vai perdendo a motivação com o tempo, né? O salário, como a gente vê aí, o salário mínimo às vezes vai subindo mais do que as recomposições que são colocadas, né? E aí vai se perdendo ao longo do tempo essa motivação. Então, uma das questões motivacionais que podem ser implementadas pela gestão é justamente atender aí o auxílio, né, a extensão do auxílio maternidade para as mães aí por esse prazo de mais 2 meses e, consequentemente, o afastamento também pelo prazo de 180 dias. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Cumprimento a mesa diretora, né, os colegas do trabalho, os visitantes, todos que estão nos assistindo. Né, queria parabenizar o vereador pela iniciativa, né, a indicação. Com certeza é um projeto, né, uma indicação muito válida, porque todos sabem que a amamentação, a Organização Mundial de Saúde prevê que a amamentação exclusiva até os 6 meses de vida, ela garante uma saúde e um desenvolvimento melhor para a criança, né, um desenvolvimento mais adequado. E isso é de fundamental importância, né? Fora que os primeiros meses de vida da criança exige um período muito crucial de cuidado, né, de desenvolvimento ali físico, motor, que a mãe estando presente, com certeza favorece muito aí, cria um vínculo mais forte. Né? Então, gostaria aí de estar parabenizando a indicação do colega. Coloco em votação única a indicação número 02 de 2025, de autoria do vereador Fábio Júnior. Está em votação. Vereadores e vereadores, que estiver de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento número 03 de 2025, de autoria do vereador Fábio Júnior dos Santos, que requer ao Executivo Municipal cópia integral de processos licitatórios, conforme elencado. Determino ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento. Requerimento 03/2025. Pedido de informação número 03/2025. Assunto para protocolo e encaminhamento de vereador Fábio Júnior dos Santos para mesa diretora da Câmara de Desterro do Melo, Estado de Minas Gerais. Excelentíssimo senhor presidente Luiz Henrique de Castro. Desterro do Melo, 1 de abril de 2025. Considerando os termos do artigo 168, inciso 16º, que trata das informações às autoridades municipais por intermédio ao prefeito, considerando que o requerimento está sujeito à deliberação do plenário, considerando nos termos da Lei de Acesso à Informação 12.527/2011, requer ao Executivo Municipal cópia integral dos seguintes processos licitatórios. Processo licitatório número 12/2025, pregão presencial número 01/2025. Objeto: registro de preço para contratação de empresa especializada na realização de serviços de roçada, limpeza de vazantes, enxurradas, valas e bueiros para manutenção das estradas vicinais, em atendimento às necessidades do setor municipal de obras. Processo licitatório número 14/2025, pregão presencial número 03/2025. Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de transporte de estudantes em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. Situação: revogado. Processo licitatório número 16/2025, pregão presencial número 04/2025. Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de transporte de estudantes em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. Situação: revogado. Processo licitatório número 22/2025, dispensa de licitação número 11/2025.
Objeto: contratação emergencial de empresa para prestação de serviços de transporte de estudantes em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. Situação: homologado. Processo licitatório número 27 de 2025. Dispensa de licitação número 13 de 2025. Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de shows pirotécnicos com fornecimento de materiais em atendimento ao setor de cultura e turismo. Situação: homologado. Processo licitatório número 30 de 2025. Inexigibilidade de licitação número 10 de 2025. Objeto: contratação do apresentador locutor Vandeir Antunes para o 62º aniversário de emancipação política do município de Desterro do Melo e Carnaval 2025. Situação: homologado. Processo licitatório número 34 de 2025. Inexigibilidade de licitação número 11 de 2025. Objeto: credenciamento de empresas para apresentação de artistas locais, regionais nas festividades municipais de Desterro do Melo. Data da sessão de julgamento 20/2 de 2025. Processo licitatório número 24 de 2025. Inexigibilidade de licitação número 7 de 2025. Objeto: contratação de show da dupla de palhaços Fuxico e Chaveco para o 62º aniversário de emancipação política do município de Desterro do Melo. Situação: homologado. Processo licitatório número 43 de 2025. Pregão presencial número 12 de 2025. Objeto: contratação de empresa para prestação de serviço de transporte de estudantes em atendimento à Secretaria Municipal de Educação. Informa ainda que, em observância aos princípios da economicidade e eficiência, que os documentos poderão ser disponibilizados por meio digital através do e-mail do requerente Fábio Júnior, adv13@gmail.com, ou em mídia digital, desde que contenham a íntegra dos processos digitalizados. Fábio Júnior dos Santos, vereador. Coloco em discussão única o requerimento número 03 de 2025, de autoria do vereador Fábio Júnior. Está em discussão única. Senhor presidente, pela ordem, fazer uma breve justificativa aqui, não vou me referir à totalidade dos processos licitatórios, mas o que tem acontecido, né? A gente é procurado justamente pedindo informações sobre essas situações dos processos licitatórios, e isso deveria ser publicado na íntegra. Então, quero destacar aqui que os processos licitatórios, tanto aqui da Câmara, né, quanto da Prefeitura, são publicados, tanto no site do município quanto aqui na Câmara. Só que não tem a íntegra do processo, não tem a fase interna, não tem a totalidade de documentação da fase externa, e a gente não sabe ainda o motivo, mas o município está com um problema em relação ao portal Transparência, né? Acabei de entrar aqui, está aberto na tela, né, dentro do Tribunal de Contas aqui, e aí quando você digita lá o exercício 2025, fala: o município de Desterro do Melo não possui informações consolidadas para o exercício 2025. A exibição simplificada não será mostrada. Então, a gente vê que trata-se de um início de gestão, isso é comum de acontecer, né? Mas nós precisamos de informação. Então, o requerimento ele é muito simples. São documentos públicos, né? Não são documentos sigilosos aí. A licitação ela é aberta justamente a todos, inclusive que queiram participar das sessões. E aí há uma solicitação nossa em relação a diversos processos licitatórios aqui, para simples avaliação, verificação, e que a gente possa contribuir com a gestão aí para melhoramento desses procedimentos e desses processos aí. Então, a intenção de solicitar é essa. E aí eu ainda coloco, né, que com certeza o volume de papel, se fosse para tirar a cópia disso aqui, seria gigantesco, o que demandaria, inclusive, mão de obra da Prefeitura. Então, o que nós estamos pedindo aqui são processos escaneados, que podem ser encaminhados por e-mail aí, ou de forma digital, como a gente colocou aqui, de maneira muito simples,
e acessível a todos aí. Então essa que é a intenção do nosso requerimento aí, qual eu conto com a colaboração de todos os demais vereadores. Muito obrigado. Coloco em votação única o requerimento número 03 de 2025. Está em votação. Vereadores e vereadoras, tiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado. Concedo a palavra aberta pelo tempo de 5 minutos a cada vereador que queira usá-la. Senhor presidente, pela ordem. Boa noite à mesa diretora, aos demais colegas vereadores, os demais colegas vereadores, a vereadora, aos funcionários dessa casa, ao Beto João Paulo aqui presente e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Nós já vem discutindo a questão animal desde o ano passado, desde a gestão passada, e nada foi feito. Nós, há tempos atrás, já fomos procurados aí por várias pessoas do município, pessoas que tratam os animais de rua com carinho, com cuidado, que alimentam, que gastam do seu próprio bolso para estar alimentando os animais. Essa semana, eu e o vereador Zé Coelho fomos procurados pelo Beto sobre a questão de um animal que estava perto da casa dele, com filhotes. Eu estava até vendo o programa de governo aqui do prefeito Xarazinho, que fala até de um projeto que chama Amor Animal. A gente sabe que para os moradores estar cuidando dos animais de rua, está sustentando seu próprio bolso, com castração, com alimentação, né? A gente sabe que é irresponsabilidade de quem solta, de quem não cuida, porque se tem, a obrigação é cuidar. Mas aí traz os animais que não tem culpa nenhuma, né? Não tem a consciência de voltar para sua própria casa e solta na rua, e esses animais ficam em questão de abandono. Sendo aí, né, cuidado aí por pessoas aí que se dedicam o seu tempo, que têm esse amor e esse carinho pelos animais. Gostaria aí de estar pedindo aí o apoio da administração pública que bote esse projeto em pauta, em prática, porque realmente a situação dos animais de rua hoje, cada dia que passa vem aumentando mais. E se for para as pessoas pegarem os animais que vêm de rua para cuidar, a gente sabe que daqui a uns dias, né, vai ter vários animais da roça aqui soltos aqui na rua. Então, essa questão aí seria de grande valorização, tanto para limpeza, cuidado, né, perigos também de animais soltos na rua, tá atacando aí motoqueiros, crianças, né, e de valorização também para as pessoas que não têm a condição, às vezes, de ter esse próprio cuidado. O castramóvel também, né, seria aí de grande procedência para estar fazendo a castração desses animais e esses cuidados para quem não tem condições de pagar. Então, a gente pede aí o apoio da administração pública para que possa estar trazendo essa questão aí para o MELA o mais rápido possível. Senhor presidente, da qual cumprimento a mesa diretora, os colegas vereadores, vereadora Glaucia, os que nos assistem aqui pela Câmara e os que nos assistem pelos canais das redes sociais. Eu quero dizer que estou feliz hoje de ver uma reunião com bastante projeto votado, né? Reunião tranquila, uma reunião que, assim, há tempos que a gente não via, né? E hoje, né, a gente votamos o projeto com responsabilidade, todos os requerimentos votados, indicações, né? Parabéns aos que indicaram. E a minha alegria é isso aí, a gente está trabalhando para o povo, sem agredir ninguém, com tranquilidade. Então, a Câmara está de parabéns. Fica meus agradecimentos aí, na pessoa do presidente Luiz. Meu muito obrigado. Uma boa noite a todos.
Boa noite, novamente. Eu queria enfatizar aqui que no dia 24 de março, eu estive presente na cidade administrativa em Belo Horizonte, participando do primeiro encontro estadual de mulheres eleitas. Foi um momento único, fortalecendo aí a participação feminina na política. Foram trocas de experiência, vários debates e oportunidades de construir redes de apoio entre lideranças de todo o Estado. O nosso governador Zema estava presente, enfatizou que para ser gestor exige coragem, determinação e compromisso, e que o olhar sensível, atento e estratégico das mulheres contribui muito para uma política pública mais eficiente e inclusiva. Na oportunidade também eu agradeço o senhor presidente, Luiz Henrique, que prontamente se disponibilizou a estar me acompanhando, me levando lá no evento. Muito obrigada, tá, Luiz? Eu gostaria também de enfatizar aí o convite que a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, já lançou nas redes sociais aí, convidando toda a população para o Saúde na Praça, que vai acontecer agora no dia 6 de abril, o próximo domingo, de 8 a meio-dia. Nós lá da equipe lá de saúde, nós estaremos na praça fazendo orientações, fazendo divulgação de vários assuntos, desde saúde mental, hipertensão, diabetes, saúde dental, a parte lá da saúde odontológica. A gente vai abordar vários temas aí. Na oportunidade, a gente vai dar início também à campanha de vacinação contra a gripe, a influenza, que neste período vai estar sendo vacinado crianças de 6 meses a menores de 6 anos e idosos acima de 60 anos. Então, a gente vai dar início aí no domingo a campanha, que vai estar prolongando aí para o resto do mês de abril e maio. Tá? Então, assim, a gente convida toda a população para estar nos prestigiando aí e estar junto com a gente aí nessa ação que está sendo promovida aí pela Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com a Prefeitura Municipal. Obrigada. Senhor presidente, pela ordem, nas nossas considerações finais, eu queria endossar aqui a fala do vereador Paulo Ângelo em relação à causa animal no município aí. Realmente está se tornando um problema de descontrole aí. A gente tem que pensar soluções em conjunto aí com a administração, com a própria sociedade civil. Eu também tenho recebido reclamação de muitos moradores, e existem muitos moradores que apoiam justamente a causa animal e que, lógico, está com dó do animal ali, começa a tratar o animal na porta da sua casa, porque o animal está sem condições até de se alimentar, e isso acaba atraindo outros animais, e aí isso está se tornando um ciclo vicioso, em relação, inclusive, a essa questão de risco para o pessoal de moto. A gente tem notado uma crescente demanda em relação a isso. A gente sabe que o castramóvel ele é um remédio a médio e longo prazo, principalmente quando se trata aí da castração das cachorras, para evitar o cio e evitar a proliferação. Mas muita gente também da população tem trazido esses animais de outros municípios, da zona rural, soltado esses animais. E aí eu deixo aqui uma sugestão para a administração, para a Câmara aqui também, para que se instale o maior número possível de câmeras no município. Eu acho que isso é uma solução barata, viável e que a gente vai conseguir responsabilizar pessoas que cometem esse tipo de crueldade, por exemplo, de soltar os animais aí na via pública, inclusive outras situações até de crime. Então, aqui na Câmara é um local central, a Prefeitura tem as praças aí, já houveram outros projetos anteriores em relação a isso aqui no município, mas eu acho que hoje em dia tem soluções bem mais baratas e fáceis aí de poder ter essa instalação de câmeras para pelo menos tentar responsabilizar
as pessoas que não têm a consciência mínima de que soltar um animal nessas condições aí é crime, né? Queria também aqui, na oportunidade, parabenizar a Lira Nossa Senhora do Desterro. Fizeram ontem um ensaio na rodoviária aqui, né, uma segunda-feira à noite, mas a música não tem dia e nem horário para trazer felicidade para ninguém. Então foi uma iniciativa muito bacana. Quero cumprimentar aqui o maestro Arlindo, toda a corporação musical, o presidente Lucas, né, e dizer que, né, ontem tive presente aqui, o vereador Paulo Ângelo, o vice-prefeito Cecílio também esteve presente, e a gente poder incentivar cada vez mais a Lira Nossa Senhora do Desterro, um patrimônio cultural do município aí, e precisa sempre de mais e mais apoio, né? Tenho o prazer aqui de ter indicado emendas impositivas, o vereador Luiz Henrique também aqui, né, o ano passado indicou as emendas impositivas para a Lira, e eu acho que é justamente isso, né? A gente não só apoiar com essas questões de recurso financeiro, mas apoiar também, né, a Lira em todas as situações que estiverem aí. Então, parabéns pela iniciativa e, né, vão ter outras aí na praça. Por último, não menos importante, queria destacar aqui que muitas pessoas têm me questionado na rua, muitas pessoas mesmo, se a situação do cheque foi abandonada, se, né, a investigação acabou, se nada se apurou. Quer dizer que a justiça é lenta, né, mas quero dizer também que não falha. É um procedimento complexo, longo, nós mantemos o acompanhamento aí com as autoridades, Dr. Roberto Montesi, delegado de polícia responsável pela investigação, Dr. Vinícius, promotor de justiça também, né, responsável aí, né, por dar continuidade a esse trabalho, Polícia Civil do Mato Grosso do Sul também. Então, existe ainda uma fase de inquérito em que está se procedendo a investigação e nós, dentro, né, das nossas obrigações aí e competências, temos acompanhado e quando tivermos informações, com certeza, essas informações serão trazidas, né, para o povo, que nada mais é do que o nosso patrão. Então, o patrão tem sempre que saber o que o funcionário faz. E eu, como funcionário do povo, sempre que possuir informações em relação a isso, com certeza traremos ela aí, que seja para a Câmara, né, para a própria Prefeitura, e para quem de direito aí. Ainda não tivemos informações sobre a propositura de ação tentando reaver esse dinheiro em relação à parte de seguro dos bancos. A gente sabe que é um processo lento também, mas a gente quer deixar isso aqui em destaque para que a Prefeitura possa tomar providência para tentar reaver esse dinheiro o quanto antes possível aí. Nossa, muito obrigado, boa noite a todos. Pela ordem, presidente. Boa noite a todos, os companheiros, os vereadores, vereadoras, os visitantes, funcionários dessa casa. Eu só quero retificar a palavra do colega vereador Paulinho. Nós fomos procurados pelo nosso amigo aqui ontem a respeito da cachorra. O que acontece? Aqui no Melo, eu acho que o município tem que fazer um canil para acabar com essa cachorrada na rua, porque está demais. E outra, às vezes as pessoas que vê não têm coragem de denunciar, porque se fizer a denúncia, a pessoa é pega na hora. Hoje, a criação dá mais cadeia do que você matar uma pessoa, um ser humano. Então, eu quero deixar bem claro, se alguém vê, denuncie. Não deixa sem falar nada, não. Muito obrigado. Com a ordem, senhor presidente. Aproveitando, boa noite a todos os companheiros, né, da mesa, e diretoria e o pessoal presente, e quem nos assiste pelas redes sociais. Aproveitando a brecha dos vereadores Paulo Ângelo, ali, que foi procurado, essa situação de animais soltos, ela não só aqui dentro do município, só na zona urbana, não. Na zona rural também é muito comum. Inclusive, na casa do papai tem um cachorro lá que soltaram, na casa do meu irmão, na casa do meu primo. Lá em casa soltaram, mas o cachorrinho sumiu. Gatos, isso é um problema que está acontecendo no município. E nós temos um município vizinho, que é o Remédio, o município Senhora dos Remédios, eles têm uma castração. Isso funciona muito bem. Esse castramóvel aí, talvez
não precisaria até do caça-móvel. A prefeitura licitaria aí, contratava um veterinário e as pessoas traziam as cachorras. E os cachorros, que prolonga até a vida útil dos animais castrados. Então, tem muita gente que tem um cachorro de estimação, eu tenho. As minhas cachorrinhas, tem 2 lá, todas as 2 são castradas. Então, assim, eu parabenizo pela a indicação deles, na fala deles, e o rapaz ele teve o problema. Isso eu acho, na gestão anterior, eu mesmo procurei a prefeita da outra vez, falei para a gente fazer isso no município, porque a população principalmente dos cachorros, está aumentando muito. Então, assim, e uma cachorra cria muito. Infelizmente, quando ela está em situação de rua, ela cria vários animais. As pessoas ficam com dó, vai lá e cuida, que realmente o animal não tem culpa, né? Então, assim, fica aí a minha dica também, que é muito importante. Muito obrigado, boa noite. Senhor presidente, senhores vereadores, nossos visitantes, primeiramente queria agradecer, né, a todos os membros, né, principalmente da comissão, a todos do plenário, pelo pronto atendimento com relação ao projeto da contratação de veículo para transporte para trabalhadores daqui de Desterro do Melo para outro município, que foi solicitado e foi prontamente atendido, né, não só pela comissão, mas pelo plenário. E agora a gente já está com bastante de inscrições, já vai começar, né, já tem as reuniões de empresa para fazer o processo de seleção, né? Então, nem todo mundo, às vezes, que quer, vai atender os requisitos da empresa, mas a nossa parte nós fizemos e a administração também está fazendo. Vamos ofertar esse transporte para que pessoas possam ter acesso a trabalho e a dinheiro rápido, na hora, a dinheiro já girar mais recursos no nosso município. Com relação aos animais, como bem disse o vereador Paulo Ângelo, foi tema de campanha, né, não só da campanha do prefeito, mas de todos, porque é uma questão, né, já está ficando complicada, está ficando uma questão sanitária, mas também já está tomando outros rumos, né? E com certeza já está sendo estudado, porque também a gente não pode fazer, eu entendo dessa forma, né? A gente não pode tomar decisões também muito precipitadas para não piorar a situação ou então não resolver. São soluções que demandam investimento, igual o vereador Daí citou, com relação ao veterinário, com relação, às vezes, até à construção de um local, de contratação de pessoas, mas, com certeza, foi tema de campanha e será executado, está sendo pensado, e nós estamos falando também, eu entendo a necessidade, porque é um problema que vem só crescendo, mas, né, nós estamos falando também de 90 dias de administração, e, com certeza, vai ser levado ao prefeito, como já está sendo pensado lá, mas vamos ajudar a pensar e acelerar esse processo de qual a solução. Chamar, né? Eu acho, primeiro, de como já tem os grupos, já tem as pessoas que se unem, né, voluntariamente em defesa dessa causa, né? Chamar para conversar, para chegar no melhor projeto, na melhor solução que possa solucionar esse problema. É uma obrigação do município, com certeza, e a minha ideia, que eu vou levar para ele, em nome, né, de todos aqui também, é de começar já a conversar com as pessoas. Eu acho que não tem nenhuma entidade formada no município, oficialmente, mas tem muitos grupos já que se mobilizam para poder defender os animais. A gente já viu até campanhas aí para pagar cirurgia e muitas outras coisas, né? Então, para a gente começar a conversar e, consequentemente, apresentar uma solução e a gente passar por aqui, a gente dá uma resposta, né, a todos que estão precisando, a todos nós, né, porque, né, na nossa rua, né, mora na mesma rua do vereador Paulo, temos muitas crianças, né, então, inclusive os nossos, né, correm risco diariamente, porque são muitos animais soltos, alguns bem cuidados, outros não, né. Então, vamos trabalhar em cima desse tema aí para poder trazer soluções para toda a população. Muito obrigado. Boa noite. Para finalizar, eu quero
dizer ao vereador Celso Simões, que ele citou aí das reuniões, e nós estamos no 5º mandato, né, Simões? E nós já passamos por diversas situações aqui, né? É muita polêmica, muita desavença. E, na posse, no meu discurso, eu disse que Deus nos abençoasse para que nós possamos fazer, né, aí uma legislatura à altura, sem esse ranço, sem essas picuinhas um com o outro, porque quem tem a perder é o povo e o município. E frisar bem, né, Simões, que é isso aí que nós temos que fazer, nós temos que caminhar dessa forma, pensando grande, pensando alto, porque se essa casa não der exemplo, se essa casa começar a distorcer, às vezes, o assunto, fica muito ruim para todos nós, né? Então, esperamos que continue assim. Vereadora Glauce, foi um prazer ter acompanhado em Belo Horizonte, na cidade administrativa, e dizer que estamos à disposição para todos os vereadores que queiram usufruir do veículo, ele está aí. E dizer que o veículo está aí à disposição de todos, mas que a gente possa usar, né, da maneira correta, que tenha uma justificativa para o uso do veículo, né, porque é um veículo público, né, e nós estamos, né, sujeitos a penalidades. Então, está aí à disposição de qualquer vereador que queira fazer o uso. A respeito, né, do cheque do 220, como diz bem o vereador Fábio, o que essa casa fez e o que ela, na medida do possível, todas as providências foram tomadas. Está na mão da Justiça, na mão do delegado, do promotor, e nós temos que, agora, infelizmente, como frisou bem, é bem lento, demanda tempo. E, infelizmente, nós temos que aguardar, porque não está na nossa mão. Nós não podemos resolver, nós não podemos julgar. E a população pode ficar tranquila. Assim que aparecer que surgiu uma novidade, nós vamos, com certeza, informar toda a população. Estando esgotadas as matérias dessa pauta, agradeço a presença de todos, declaro encerrada essa reunião e convoco todo o plenário para a próxima reunião ordinária a realizar-se no dia 15 de abril de 2025, às 18 horas. Tenham todos uma boa noite e um forte abraço.